E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vou gravar no mesmo estilo dos outros. E nesse vídeo eu comentarei os últimos dois exercícios que eu enviei sobre inflamação. Combinado? Então vamos lá ler e comentar sobre esses exercícios. Lembrando que hoje, que nos vídeos que eu estou gravando, eu não estou explicando o conteúdo, então eu não vou explicar a inflamação para vocês. Eu vou ler os exercícios que eu mandei e vou fazer um comentário sobre eles. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum exercício específico que não ficou muito claro, que não ficar muito claro a explicação, ou então alguma dúvida no conteúdo, é só mandar mensagem para mim, viu? E essa semana eu vou postar um exercício lá sobre edema e hemorragia. Então vamos começar por esse exercício aqui, olha. O exercício 4 que eu enviei. Sobre inflamação. Vamos ver o número 1. Qual dos termos abaixo melhor define inflamação? Qual que é a definição de inflamação? A primeira opção está assim, ó. Resposta adaptativa de tecidos avascularizados do organismo induzido por lesões. Errado, gente. Por que tá errado? A inflamação é uma resposta adaptativa de tecidos vascularizados, não é avascularizados. Combinado? Segunda opção. Resposta do tecido conjuntivo vascularizado desencadeado por mecanismos fisiológicos. Essa resposta não está certa porque ele não é desencadeado por um mecanismo fisiológico, um mecanismo normal do organismo. Ele é desencadeado por algum trauma, por algum micro-organismo, por algo que não seja normal, que não seja fisiológico ao organismo. Combinado? E última opção, resposta adaptativa dos tecidos conjuntivos vascularizados frente a agentes agressores, como por exemplo traumas. Isso mesmo, a melhor definição é essa, porque a inflamação é uma resposta dos tecidos vascularizados frente a uma agressão. E essa agressão ela pode vir de diversos tipos de micro-organismos, de traumas e etc. Combinado? Vamos para 2. Quais são as principais caracterizações da resposta inflamatória aguda? A primeira opção. Alterações no calibre vascular, correto. Mudanças estruturais na microvasculatura, correto. Migração de leucócitos da circulação e o acúmulo destes no foco da injúria, que é denominado diapedese. Verdade, gente, show de bola. Essas são as principais características da resposta inflamatória. Vamos ler as outras duas para descobrir por que elas estão erradas. Segunda opção, diminuição do fluxo sanguíneo? Não. Na inflamação ocorre o aumento do fluxo sanguíneo, de tanto que um dos sinais um sinais cardinais característicos da inflamação é o rubor. Eu fugiu aqui. Rubor, que é a vermelhidão, que é o aumento do fluxo sanguíneo. Combinado? Terceira opção. Alteração no calibre vascular correto, afrouxamento dos vasos sanguíneos e mudança na conformação dos leucócitos para a não saída destes dos vasos sanguíneos. Errado, porque a mudança da conformação dos leucócitos e também um pouco do afrouxamento vascular é para que os leucócitos saiam. Então, por isso essa resposta está errada. 3. Cite os 5R da inflamação. Quais que são os 5R da inflamação? Primeiro é o reconhecimento do antígeno, depois o recrutamento dos leucócitos para combater esse antígeno, depois é a remoção dos antígenos depois que os leucócitos chegam ao local da lesão, depois que eles removem os antígenos, acontece uma regulação da resposta inflamatória e, por fim, a resolução. Esses são os 5 R's. 4. Como se nomeia os tipos de substâncias que induzem a resposta inflamatória? Então, gente, o que induz a resposta inflamatória são os mediadores inflamatórios. São substâncias que induzem a resposta inflamatória, correto? 5. Quais são os sinais cardinais do processo inflamatório? São 5 sinais cardinais. Um deles eu já falei agora, que é o rubor, que é o aumento do fluxo sanguíneo na região. Nós temos também o tumor, que é o edema propriamente dito, o calor, que é a hiperemia, vai aumentar o fluxo sanguíneo na região. A dor acontece pela compreensão e sensibilização de fibras nervosas que passam pela região. E, por último, a perda de função, caso a inflamação não seja combatida e etc. Caso essa inflamação não seja combatida, não. Caso o que causou essa inflamação não seja combatido. Combinado? 6. Se pensarmos no processo inflamatório na íntegra, podemos afirmar que todos os processos inflamatórios são benéficos? Primeira opção, sim.
pois é uma resposta do organismo frente a uma agressão e o primeiro passo para que o organismo retome a homeostase, sendo sempre benéfico. Não, gente, tem respostas inflamatórias que não são benéficas. Alguns exemplos dessas são as inflamações crônicas, que às vezes fica um quadro inflamatório que não tem um motivo, que não tem uma razão para que ele aconteça. Então essa seria uma inflamação não benéfica. Então não podemos falar que todas as inflamações são benéficas, combinado? 6. Na maioria das vezes, pois é uma resposta do organismo frente a uma agressão, sim, e o primeiro passo para que o organismo retome a homeostase. Sim. Porém, quando a intensidade é acentuada ou quando este processo inflamatório permanece por muito tempo, tornando-se crônica sem motivos aparentes, pode ser prejudicial. Verdade, gente. Essa resposta é excelente. A resposta inflamatória é boa, sim, só que tem casos, igual está falando aqui na questão. Quando o processo inflamatório dura por muito tempo, ele não tem motivo para existir, ele acaba sendo prejudicial e acaba não sendo benéfico. E a última opção está errada, está falando que não, pois os processos inflamatórios acentuam a ação do estímulo. A C está inteiramente errada, falando que a resposta inflamatória não é boa, então por isso que existe anti-inflamatórios e está errada a última opção. 7. A síndrome de Crohn é uma doença intestinal caracterizada por uma inflamação crônica sem motivos aparentes, desencadeando pontos de necrose no intestino, que podem exigir a remoção cirúrgica desses pontos. De acordo com o explicado, marque a opção correta. Este é um exemplo de processo inflamatório benéfico? Não. Não tem causa aparente. Ele está lá só combatendo alguma coisa que não precisa ser combatida. B. Este é um exemplo de processo inflamatório parcialmente benéfico ao organismo. Ele não é parcialmente benéfico porque ele não está trazendo nenhum benefício ao organismo. Compreenderam? E por último, este é um exemplo de processo inflamatório maléfico ao organismo. Verdade. Gente, essa aqui foi a atividade 4. Agora eu vou gravar um vídeo da atividade 5 que eu enviei uma semana depois. Essa atividade aqui tá falando para você julgar as informações colocando V se for verdadeira e F se for falsa. Então vamos ler comigo, eu vou explicar por que as falsas são falsas e as verdadeiras elas são autoexplicativas. É aquilo ali, pronto, combinado? Primeira opção. Mediadores inflamatórios são substâncias secretadas pelas células. Sim, possuindo longa duração no organismo e são degradados de maneira lenta. Verdade, mentira, gente, mentira. Essa é uma alternativa falsa. Por quê? Porque os mediadores inflamatórios, eles possuem curta duração e eles são degradados de maneira rápida, não de maneira lenta como está dizendo aqui. Assim que eles são liberados, eles possuem curta duração para que a migração de leucócitos e tudo aconteça e em seguida ele imediatamente é degradado. Então essa alternativa está falsa por causa disso. Segunda opção. Sobre a produção e liberação de mediadores químicos da inflamação, pode-se afirmar que estes são desencadeados somente pelo estímulo agressor. Um exemplo destes são as citocinas. Errado, gente. A produção e liberação de mediadores químicos, primeiramente eles são liberados pelo estímulo agressor pelo foco da inflamação. Mas assim que ele começa a acontecer, a própria inflamação desencadeia a inflamação, combinado? A própria inflamação consegue desencadear a produção de mediadores químicos e a liberação deles. Combinado? Terceira opção. Aminas vasoativas são produzidas pela desgranulação, majoritariamente de mastócitos basófilos, liberando seus grânulos citoplasmáticos no tecido em que se encontram. Verdade, gente. Essa alternativa está correta. O que são aminas vasoativas? Você pode me perguntar, o que são aminas vasoativas? São substâncias que elas vão aumentar a permeabilidade vascular e se elas aumentam a permeabilidade vascular, elas vão ocasionar vasodilatação, combinado? Próxima. Histamina e serotonina são aminas vasoativas que atuam principalmente na microvasculatura. Correto. Diminuindo a permeabilidade vascular com o objetivo de restabelecer a homeostase. Isso está errado, gente. Porque a histamina e a serotonina são aminas vasoativas e elas aumentam, elas não diminuem a permeabilidade vascular. Certo? Próxima alternativa. Sobre os leucócitos, pode-se afirmar que os neutrófilos são marcadores de inflamação aguda,
muito presentes em infecções bacterianas, correto. E os eosinófilos são marcadores da inflamação crônica. Não, o final que está errado, gente. Os eosinófilos, eles não são marcadores de inflamação crônica. Os eosinófilos, eles são marcadores quando a pessoa está com processo infeccioso, com processo inflamatório desencadeados por parasitas, por verminoses, nematóides e etc. Ou então por algum tipo de alergia, não está relacionado com a inflamação crônica. Combinado? Próxima alternativa. Eicosanoides são moléculas derivadas do ácido graxo, sim. Metabólitos do ácido araquidônico, sim. Como, por exemplo, leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. Estes são mediadores lipídicos derivados das membranas celulares, das membranas celulares através da ativação de fosfolipases. Verdadeiro, gente. É verdadeiro. Essa alternativa está autoexplicativa. Show de bola. Corretíssimo. É igual eu falei aqui, ó, os eicosanoides são moléculas derivadas do ácido graxo, metabólitos do ácido araquidônico, que está no metabolismo do ácido araquidônico, que ele é mediado também pelas enzimas ciclooxigenases, que são a COX-1 e a COX-2. Próxima. A prostaciclina é sintetizada pelas células endoteliais através da ação da enzima ciclooxigenase sobre o ácido araquidônico. Sim, possuindo efeito vasodilatador. Sim, promovendo assim a agregação plaquetária. Errado, ela não promove a agregação plaquetária. A prostaciclina, ela inibe a agregação plaquetária. Por isso que está errado essa alternativa. Próxima. A alteração do calibre vascular e estruturais da microvasculatura e emigração dos leucócitos são características marcantes da inflamação aguda. Corretíssima, essa frase está certa. Próxima. O extravasamento leucocitário para o foco da lesão consiste nas seguintes etapas. Primeiro, marginação. Depois, rolamento. Terceiro, adesão, devido às integrinas. Depois, diapedese, que é a transmigração. E depois, a migração para o foco infeccioso. Verdade. Show de bola. Próximo. Marginação leucocitária é o evento no qual os leucócitos deixam o centro do vaso e passam a se posicionar na periferia dos mesmos. Verdade. Esse é a marginação leucocitária, correto. Próxima. A adesão dos leucócitos no endotélio vascular se dá de maneira espontânea, sendo desnecessários mediadores inflamatórios para esta etapa do extravasamento leucocitário. Errado, gente. Essa alternativa está errada por completo. Por quê? Como que os leucócitos, deixa eu explicar de maneira mais simples, como que os leucócitos eles se aderem ao vaso? Primeiramente, nas membranas dos leucócitos, eles têm integrinas. E essas integrinas elas vão aderir aos leucócitos ao vaso. E quando eles aderem ao vaso, eles vão precisar ser ativados, precisar de um estímulo maior, que são advindos das quimiocinas que vêm do foco infeccioso. Deixa eu ver. Isso mesmo. Que vem do local da inflamação, e ele vai se manifestar no endotélio. Sendo assim, vai facilitar a diapedese, vai facilitar o processo inflamatório. Então, eles precisam dos mediadores químicos, que no caso são as quimiocinas, e eles não se dão de maneira espontânea. Combinado? Próximo. Quimiotaxia é um processo no qual os leucócitos migram para o sítio da injúria tecidual, guiados por um gradiente de concentração das substâncias quimioatraentes. Sim, gente, verdade, porque o leucócito ele não tem olho, então ele precisa seguir estímulos. E esses estímulos eles vão aumentando a partir do momento que ele vai chegando próximo ao local infeccioso. Então, quanto mais próximo do local infeccioso ele está, mais concentrado ele está e facilitando a sua locomoção, a sua chegada nesse local. Combinado? Gente, eu ia falar crianças de tanto que eu falo crianças, mas combinado? Então é isso aqui. Essas foram as atividades. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou alguma coisa pode me mandar. Combinado?